Pedrinho faz o Pix ao Vasco e o valor é milionário. Vamos falar sobre as movimentações do mercado da bola. Novo treinador, Admar Lopes, cansou de esperar e foi de encontro para fechar. Vamos falar também sobre o afastamento do presidente Pedrinho da Vasco SAF. Reconsideração pode acontecer e a qualquer momento concretizar a venda da SAF vascaína. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento, nessa quinta-feira logo pela manhã, para falar de Vasco com você e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas as informações do Cruz Maltino. Mas antes de começar eu peço sempre na humildade e na moral, a coisa tá ficando boa, hein? Depois que você deixou o seu like, as coisas estão só melhorando, então corre ali embaixo, deixa o seu joinha e vamos trazer muita positividade, né? Vamos trazer bastante positividade para esse momento do Vasco. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, ó, é só clicar, faça parte do nosso canal com mais de 108 mil pessoas vascaínas aqui, fazendo parte dessa grande família, beleza? Muito obrigado pelo seu like, positividade pro nosso Vascão, tá dando certo, deixe seu joinha e também se inscreva no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se para fazer parte aqui dessa grande família. Confere ali, tá certo? Então vambora. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vasco e Admar Lopes cansou de esperar, hein? Foi até o treinador Fernando Seabra e nós vamos falar bastante sobre essa movimentação, tempo de contrato e muito mais. Vamos também conversar bastante sobre a reconsideração da justiça. Será que a juíza vai reconsiderar o pedido de afastamento do Vasco do Conselho de Administração da SAF? Fazendo isso, o Vasco fica livre com o Pedrinho para assinar a venda para Marcos Lamáquia. E claro, vamos falar sobre Pix Pedrinho chegando ao Cruz Maltino. Eu queria, obviamente, abrir, né, esse vídeo falando sobre isso. O Vasco vai receber de Pedrinho BH um Pix bem alto. É, rapaz. O Gigante da Colina tem 30% dos valores de Gabriel Peck, mais o mecanismo de solidariedade da FIFA e com esse somatório, os 12 milhões de euros, né, contratados ali, o Cruzeiro contratou do Los Angeles Galaxy, o PEC, o Vasco recebe 33% na média, né? Aí, se a gente for considerar o mecanismo de solidariedade da FIFA. Valores superiores a 20 milhões, esbarrando aí a 21 milhões e 300 mil reais na cotação atual, é mais ou menos por volta desse valor. Uma grana interessante, hein? Caindo nos cofres do Vasco em um momento inesperado. É o que eu falo. Revelou bons jogadores, vai receber dinheiro por isso. O Gabriel Peck é reforço do Cruzeiro e o Pedrinho BH vai fazer o Pix para o Vasco nesse momento. O Vasco vai receber essa grana e pode utilizar aí para a contratação do novo treinador, para possíveis reforços, enfim. É o Vasco sendo salvo aí, né, nesse momento de turbulência, onde o presidente Pedrinho ainda não voltou para decretar a venda, o Vasco recebendo um valor milionário das mãos de Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro. E falando em contratação, o Vasco está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação de Fernando Seabra. O Admar Lopes saiu do Rio de Janeiro, saiu do escritório, foi direto para Curitiba para fechar com o técnico junto com seu empresário. As conversas já estão avançadas, as bases salariais acertadas, o treinador receberá cerca de 1.300.000 reais juntamente com a sua comissão técnica nessa passagem pelo Vasco. Fernando Seabra estava fazendo um bom trabalho no Coritiba, né? Era o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, um treinador um pouco mais moderno, um treinador um pouco mais entendido, né? Não é aquele cara que suporta a pressão, casca grossa, mas é um cara muito atual, com umas ideias muito novas sobre o futebol, então pode ser muito interessante a chegada do Fernando Seabra ao Vasco diante, né, de um momento muito difícil do elenco. Claro que o treinador chegando vai apontar algumas dificuldades do atual elenco, como nós sabemos que o Vasco tem dificuldade na bola aérea, o Vasco tem dificuldade no setor ofensivo, setor defensivo muito exposto. Então, com certeza, vamos ter esse diagnóstico, né, para, enfim, dar o prognóstico e trazer reforços. Creio muito que com a chegada de Fernando Seabra, o Vasco acelere todos os passos de negociações. Negociações essas que estão travadas também por escolha
dentro do departamento de futebol do Vasco por unanimidade, que é o Nelson de Ossa, que pode fechar com o Vasco, mas está travado na negociação diante do afastamento do presidente Pedrinho do Conselho de Administração da SAF. Então, assim que cair todo esse processo, o Vasco pode avançar nas negociações e, com toda certeza, com um aporte, né, ou empréstimo ponte, ou um aporte inicial de Marcos Lamacchia. O mesmo falou em entrevista ao Diogo Dantas do Globo, que sim, o Vasco precisa contratar e eles precisam colocar dinheiro nesse momento da janela, porque é decisivo para o Vasco, né? Ninguém vai querer um Vasco numa Série B comprando uma SAF. Então, o Marcos Lamacchia sabe da situação emergencial, todos dentro do Vasco também, e o Vasco deve buscar grandes contratações caso a SAF do Vasco seja vendida, né? A gente consiga avançar nesse processo de venda para o Marcos Lamacchia, que falou que está tudo certo, né? Na entrevista falou, está tudo certo, está tudo concluído, só falta agora a juíza, né, agora reconsiderar, né, para cair essa liminar, para eliminar o agravo, não foi ainda pedido, mas a gente sabe que ela pode reconsiderar através de uma situação que o Vasco foi até a Justiça, colocando junto com o relatório da Samantha Longo as questões que estão acontecendo na SAF não são potenciais para afastamento do sócio minoritário do Conselho de Administração da SAF. Então, nós temos nesse momento horas decisivas para a volta, né, do clube associativo ao poder da SAF do Vasco, juntamente com o Pedrinho, obviamente, né, que é o representante do associativo do Vasco. Completando a venda para o Marcos Lamacchia, a situação muda completamente. E falando sobre contratações, principalmente, né, eu creio, tenho quase certeza que a contratação do Nelson de Ossa é dinheiro externo, né? Dinheiro de investimento aí, talvez um empréstimo ponte para salvar aí o Vasco do rebaixamento. E aí, torcedor, primeiro eu quero saber a sua opinião sobre Fernando Seabra. Você acha um bom treinador? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. O mercado da bola pode se agitar no Vasco a qualquer momento. Estamos de olho em todas as movimentações em relação a essa possível reconsideração, né? A juíza chega lá e fala assim, vou reconsiderar o meu pedido, volta aí ao poder do controle da SAF do Vasco e a realização da compra e venda, né? Venda do Vasco e compra do grupo do Marcos Lamacchia. Muitas expectativas nessa quinta-feira, obviamente nós vamos estar ligados em todas elas, tem muita coisa para a gente apurar, muita coisa para a gente buscar, reforços também, chegada do treinador, Vasco no CT Moacir Barbosa trabalhando nessa pré-temporada, né? Entre aspas, intertemporada, e a gente vai buscar mais notícias para trazer para vocês. Lembrando que a nossa programação tá cheia. Esse vídeo aqui pela manhã, meio-dia volto com a live, então quero encontrar você aqui. Anota aí, meio-dia, live em ponto. Estaremos juntos. Depois teremos mais um vídeo às 5h30, depois mais uma live às 6h30 e às 10h30 da noite a gente volta a se encontrar. Então temos aqui um plantão, né, durante todo o dia muito cheio de informações para vocês. Não percam a nossa programação, anota aí. Meio-dia estou aguardando vocês. Eu quero ver todo mundo aqui meio-dia. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Valeu!